Bom dia, flores do dia. Estamos para mais uma aula de UTI. Hoje será a nossa segunda aula e hoje a gente vai falar de escalas de decúbito e de desequilíbrio hidroeletrolítico. Então vamos lá. Então são também denominadas de escalas o que resulta da êxtase sanguínea, hipóxia tissular e consequentemente mortal, e são muito frequentes em doentes acamados por longo período. Então a gente já falou sobre escala de decúbito na disciplina de fundamentos. E onde ficou dito que como é que surgem essas escalas? As escalas, elas surgem daquela falta de mobilidade do paciente. Então, a gente tem que procurar mobilizar o paciente pelo menos a cada 2 horas, para evitar que surjam essas escalas, né? Então, de acordo com as proeminência óssea, fica fazendo pressão, e aí aquela pressão faz abrir uma ferida. Então, é isso que é denominado de escala de decúbito. Quem é responsável pelo surgimento dessas escalas? A enfermagem. Então, todo o nosso cuidado, né? Todo esse surgimento desses sintomas nos pacientes vai depender dos cuidados de enfermagem. A enfermagem é quem é responsável pelas escalas de decúbito. Por isso que tem que fazer aquela inspeção quando o paciente entra no hospital. Então, inicia-se geralmente com pequeno eritema, quer dizer, uma zona avermelhada, evoluindo rapidamente para a formação de verdadeira vesícula, que a seguir necrose. Então, aquele tecido ali próximo, ele vai necrosar, ele vai morrer, né? Então, aquele tecido não tem vascularização sanguínea. Então, temos que estar de olho no paciente, por isso que a enfermagem é o nome de vigília do paciente. Então, nós temos que ficar observando o paciente a todo momento. Então, infecta-se por micro-organismos da flora mista, podendo haver também a contaminação por bactérias anaeróbias. Então, essa parte do tecido que fica morto, fica desvitalizado, então vai ocorrer o acúmulo de bactérias. Então, os fatores de risco. Então, é sinônimo da deficiência na qualidade da assistência de enfermagem, como eu já falei. Quais são os fatores de risco? Nós temos os fatores internos, aqueles que interferem diretamente, como o estado geral do paciente, a mobilidade reduzida, quer dizer, a falta de mobilidade, o peso, quando ele é obeso, então facilita muito essa pressão do osso ali com aquele colchão que é de napa, né? Colchão de courinho, então esquenta muito, ali facilita a falta de vascularização no tecido. Incontinência urinária e fecal. E temos também os fatores externos, como a pressão, né, em cima do osso, a fricção, a idade. Quanto mais avançada a idade, mais fácil obter uma escala de decúbito, que é uma ferida. Eu já tive alunos que perguntaram: professora, pelo amor de Deus, o que é pataca? Pataca, minha gente, é essa escala. São ferimentos que surgem com a falta de vascularização sanguínea. E a prevenção da escala se faz com a mudança de decúbito a cada 2 horas, não só no hospital, como na UTI. Aí vocês vão ter a oportunidade de ver algumas figuras que eu passei na aula escrita. O tratamento é feito com limpeza, né? Limpeza curativa, bastante curativo na área, para fazer essa bactéria sair dali daquele lugar, né? Antibiótico, quando for preciso, mas o tratamento é a base de curativo. Utilizar o óleo de girassol, né, que é um cicatrizante. Então, nós devemos ter alguns cuidados com as úlceras de decúbito. Primeiro, solicitar o colchão casca de ovo para o paciente. Aquele colchão casca de ovo, ele facilita o ar passar, né, e evita ficar muito tempo pressionado naquele colchão quente. Fazer a mudança de decúbito a cada 2 horas, fazer a massagem de conforto com hidratante, proteger as saliências ósseas, principalmente os calcâneos com colchinho, que é o colchinho é tipo travesseirinho se coloca, né, de paninho, um rolinho de pano, para evitar que o osso fique fazendo a pressão. Pode-se utilizar até uma luva com água, ou mesmo colchão de água, né, que é frio. Avaliar regularmente as áreas de pressão para identificar o início da pressão excessiva. Aplicar filmes semipermeáveis ou hidrocolóides finos na presença de hiperemia, quando ficar vermelho. Então, quando ficar vermelho, ele já está avisando que vai abrir um ferimento ali. Então, a gente tem que tomar os cuidados adequados bem antes.
Então, em relação à escala de decúbito, a gente já viu que a gente deve tomar os cuidados. Quem é responsável pelas úlceras de decúbito é a equipe de enfermagem. Lembrando que a equipe deve ficar bem atenta, né? Atenta à mobilidade do paciente. Deve mudar o paciente de decúbito a cada 2 horas. Então, minha gente, é vigília mesmo. Agora, o próximo assunto é o desequilíbrio hidroeletrolítico. O que seria isso? A gente sabe, quando a gente estudou lá na nutrição, que nós temos o nosso corpo ele é composto de água, sais minerais, vitaminas, proteínas, carboidratos, lipídios. E aqui a gente vai estudar essa parte de sais minerais, né? Então a gente sabe que quando ocorre o desequilíbrio hidroeletrolítico é que surgem as doenças, né? Tem o desequilíbrio do potássio, tem o desequilíbrio do cálcio, tem o desequilíbrio do cloro, de água. Então, quando ocorre o equilíbrio de água, por exemplo, vai surgir a desidratação. Então, agora a gente vai passar a estudar um pouquinho desse desequilíbrio hidroeletrolítico. Então, primeiro aqui, ele fala da água. Então, a água corporal, ela distribui-se nos compartimentos do organismo e corresponde a 60% do peso corporal. Lembrando que quanto mais jovem, mais água teremos no nosso corpo. Quanto mais velho, menos água. É por isso que a pessoa, com o passar do tempo, ela vai envelhecendo, ela vai murchando. Por quê? Porque ela vai perdendo água dos compartimentos, né? Então, a perda de 25% da água corporal geralmente é fatal. Então, o paciente ele vai ter desidratação, e você sabe que a desidratação leva a um choque e morte. Então, os compartimentos em que a água se distribui são o meio intracelular, que é dentro da célula, e o meio extracelular, que é fora da célula. E o interior dos vasos e os espaços intersticiais. A diminuição do volume de líquido extracelular vai causar a doença chamada desidratação. Então, o que é que causa? Então, a diminuição da ingesta de água através de vômitos, né? Através de infecção generalizada, através da perda de líquidos por drenos, queimaduras graves e hemorragias. Então, quando ocorre a perda do volume sanguíneo ou perda de líquidos e eletrólitos, vai ocorrer a desidratação. Quais são os sintomas da desidratação? Pele e mucosas secas, sede, muita sede. Basta você lembrar que aquela criança que está desidratada, ela quer beber muito, porque ela quer botar água dentro do organismo. Oligúria, pouca água no organismo. Ou mesmo anúria. Aliás, oligúria é urina pouca água, né? Anúria é ausência de água. Perda aguda de peso, porque perdeu líquido. Hipotermia, que é a diminuição da temperatura. Taquicardia, que é o aumento dos batimentos cardíacos, e hipotensão, que é a diminuição da pressão arterial. O que é que nós devemos fazer em relação à desidratação? Nós temos 3 fases de procedimentos. A primeira fase é a fase de reposição, a segunda é a fase de manutenção e a terceira é a fase de reparação. Na fase de reposição, ocorre uma reposição pré-existente de água e eletrólitos. Na fase de manutenção, a gente tenta atingir as necessidades de água e eletrólitos de cada paciente. E na fase de reparação, há uma substituição de eletrólitos perdidos devido aos vômitos, diarreia, drenagem, diurese e hemorragia. Então, a gente vai tentar substituir nessa fase de reparação, né? Adicionar os eletrólitos que estão faltando no corpo. Assim como ocorre a desidratação pela falta de água, ocorre também a hiperidratação pelo acúmulo de água. Então, o nosso corpo, ele funciona, minha gente, em equilíbrio. Nem pode ter nada de mais e nem pode ter nada de menos, né? Então, quando ocorre o acúmulo de água, nós temos a hiperidratação. Então, ocorre pela ingestão excessiva de cloreto de sódio, através da insuficiência cardíaca congestiva, que vai causar aquele inchaço, aquele edema, através da administração excessiva de hormônios e corticoides e da doença renal. Então, são doenças que causam inchaço no corpo. Em algum lugar, né, do organismo vai ocorrer o acúmulo desse líquido. Então, ele vai se manifestar em forma de inchaço, né, ou edema. Sinais e sintomas. Então, nós temos o edema generalizado, que é também denominado de anasarca.
respiração curta, ruídos estertores, principalmente esses estertores serão úmidos no pulmão, e um ganho de peso agudo, né? Há um ganho de peso agudo. Desequilíbrio da composição do líquido extracelular. Então, nós temos, como desequilíbrio nesse líquido extracelular, nós temos a hiponatremia e a hipernatremia. O que significa natremia, né? Significa sódio. Então, se eu tenho a hiponatremia, porque eu tenho pouco sódio no organismo. Se eu tenho a hipernatremia, eu tenho muito sódio no organismo. Quais as causas da hiponatremia? O que é que faz o organismo perder sódio? Primeiro, vômitos, sudorese, excessiva ingestão de água, administração de diuréticos ou soluções hipotônicas, afogamento em água doce, fístulas digestivas. Então, esses níveis de sódio, eles ficam abaixo de 125 miliequivalente por litro. Qual é o normal? O normal do nível de sódio no organismo, ele varia de 125 até 155 miliequivalente de sódio por litro. Então, quando eu tenho menos de 125, eu tenho a hiponatremia. Quando eu tenho mais de 155, eu tenho a hipernatremia, que é o excesso de sódio. O que é que causa? É causado pela ingestão excessiva de sal, sem aumento da ingestão de água. Então, pessoas que comem muita carne de sol, né? Comem muito sal, então ali eles estão causando desequilíbrio, que é o aumento do sódio. Aí, por consequência, ele também vai ter hipertensão arterial. E você sabe que a hipertensão arterial também é resultado do acúmulo de sódio no organismo. Afogamento em água salgada, porque ingeriu sal. Basta você lembrar que quando tiver o excesso de sódio, é porque tem excesso de sal. Tudo que você come com sal vai causar o excesso de sódio, fora desses padrões, que é de 125 até 155 miliequivalente por litro. Diabetes mellitus, onde ocorre a perda maior de sal do que de água, né? Então, é importante se manter o sódio no equilíbrio. Hipocalemia ou hipopotassemia. Hipercalemia ou hiperpotassemia. O que significa calemia? Calemia significa potássio. Então, a mesma coisa de eu falar calemia é a mesma coisa de eu falar potássio. Se eu falar hipocalemia ou hipopotassemia, é a mesma coisa. Se eu falar hipercalemia ou hiperpotassemia, também é a mesma coisa. Quais são os níveis de potássio no organismo? O nível normal para o organismo se manter equilibrado, esse potássio, ele tem que variar de 3 miliequivalente por litro até 6 miliequivalente por litro. Quando eu tenho menos de 3, ocorre a hipocalemia ou a hipopotassemia. Então, ocorre por quê? Devido à perda de potássio por vômitos, diarreia, uso de diuréticos, corticoides ou digitálicos. Se lembra que lá na farmacologia, a gente estudou os digitálicos, né? Que são medicamentos utilizados para controlar os batimentos cardíacos, as arritmias cardíacas. Mas é importante você lembrar que os digitálicos, eles também fazem o batimento cair. Então, tem que ser monitorada a pessoa que vai fazer o uso de digitálico. Por quê? Porque ele faz perder sódio. A hipercalemia ou hiperpotassemia vai ser o excesso de sódio, né? Acima de 6 miliequivalente por litro. Então, ocorre por quê? Pela infusão excessiva de soluções de potássio, lesão tecidual maciça, como queimaduras, quebras das hemácias. Então, esse acúmulo de potássio, ele vai ultrapassar os 6 miliequivalente por litro. Então, o que é que nós devemos fazer? Qual a assistência de enfermagem? Então, observar intercorrências, sinais e sintomas, observar infusões endovenosas, controlar a diurese, fazer o controle hídrico, proporcionar cuidado de conforto e higiene do paciente. Então, o equilíbrio hidroeletrolítico é a compatibilidade entre a ingestão de líquidos e eletrólitos de um lado e suas excreções pelo outro. Então, nós devemos controlar tudo que entra e tudo que sai no paciente. Os líquidos administrados, como soro, as medicações endovenosas, as dietas líquidas, né? As dietas via oral, a sonda nasoenteral, as hemotransfusões, as medicações via oral. Então, tem que ser controlado o que entra e tem que ser controlado o que sai. O que é que sai do paciente? Urina,
vômitos, fezes, a sudorese, né, que é o suor excessivo, as drenagens das secreções, a respiração, as perdas sanguíneas, a paracentese, que é a retirada do líquido do abdômen. Então, tem que ser monitorado tudo que entra e tudo que sai no paciente, para a gente fazer esse paciente se manter no equilíbrio hidroeletrolítico. Então, ele nem pode perder, como ele nem pode ganhar muito líquido. Você sabe que se ele perder ou se ele ganhar, vai causar o desequilíbrio hidroeletrolítico. E aí é que vão ocorrer as doenças, como a gente falou lá nos sinais vitais. Para se ter um equilíbrio dos sinais vitais, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho que manter equilibrada a temperatura, o pulso, a respiração, a PA e a dor. Então, quando eu manter esses sinais vitais equilibrados, eu estou livre de doenças. Se eu, em alguma forma, em algum momento, desequilibrar a temperatura, o que é que vai ocorrer? Febre, né? Febre ou hipotermia. Então, se eu desequilibrar a temperatura, significa dizer que tem infecção. Se lá no pulso eu desequilibrar os batimentos cardíacos, eu vou ter ou hipotensão, né? Ou hipertensão. Aliás, no caso da pressão. Ou diminuição do batimento menor que 60, ou aumento do batimento maior do que 100. Se eu desequilibrar a respiração, ou eu vou ter dispneia, ou eu vou ter hipopneia, né? Ou eu vou ter hiperpneia, ou taquipneia, ou bradipneia, né? Que é a diminuição da respiração menos que 12 incursões respiratórias por minuto, o aumento da respiração acima de 20 incursões por minuto. Ou então eu posso também ter um desequilíbrio na hipertensão, ou na pressão arterial, né? Quando eu tenho desequilíbrio na pressão para baixo, eu tenho uma pressão com hipotensão arterial. Quando eu tenho desequilíbrio na pressão acima do normal, eu tenho o desequilíbrio tendo a hipertensão arterial. Então, é importante lembrar que a gente deve manter esse equilíbrio hidroeletrolítico do corpo. Não podemos nem ter muito líquido, como não podemos ter pouco líquido. Não podemos ter pouco eletrólito, como não podemos ter muitos eletrólitos. Vocês viram aí qual é o resultado, né, do que causa o desequilíbrio hidroeletrolítico. Então, estamos para mais uma aula. Essa será a segunda aula de UTI. No próximo sábado, teremos mais uma aula falando de sistema digestivo e do sistema cardiovascular. Então, vamos fazer as atividades e vocês têm para entregar a atividade até o próximo sábado, dia 23, tá bom? Faça as atividades e mando para o meu WhatsApp. Muitíssimo obrigada. Bom final de semana a todos. Bons estudos. Beijos para vocês.